Para os que não me conhecem, eu sou Tasso Azevedo, estou como secretário de administração. Vou iniciar aqui essa comissão que a gente cria. Hoje é a quarta reunião que eu tenho com a frente dos sindicatos. Ontem eu recebi de maneira informal e não oficial em meu gabinete alguns servidores, a título de Valdir, a nossa amiga Alice, onde foi solicitado uma reunião hoje, na sexta-feira, para discutirmos avançar na questão salarial, que é um pleito da classe referente ao salário de dezembro. E a gente vem debatendo, negociando, expondo, trazendo alguns dados que já são de conhecimento de algumas pessoas. Notamente ao secretário de Fazenda, chefe da Casa Civil, o presidente da Câmara de Vereadores, o vereador Jucas, e os vereadores Gil de Adélio, Roca Branco e o subsecretário Mizoca. Também gostaria de apresentar a todos vocês o doutor Maurício Cerqueira. A gente pediu, solicitou, na verdade, a presença do mesmo, com o único objetivo de trazer probidade para todo o processo, transparência, apresentar alguns dados. A pauta é de extrema urgência, para dizer de emergência, que é uma questão salarial. Como todos sabem, a prefeita Débora Regis tem o intuito de resolver o quanto antes. Estamos elaborando nesse binômio de necessidade e utilidade do que podemos fazer com o que temos. E aí eu vou passar a palavra para o gestor da pasta da Fazenda, para ele trazer alguns esclarecimentos que até então não tinha. Mas de antemão, dia 20, como foi repassado, corrija, secretário, há informações de ingressos de verbas que nós não temos como contabilizar imediatamente, mas já temos algumas respostas para passar para a classe, sobre valores, sobre fundos, corrigir algumas informações que foram veiculadas, que há dinheiro em caixa, que esse dinheiro pode pagar dezembro em sua totalidade, que não está sendo pago porque não tem interesse. O secretário da Fazenda fará esclarecimentos, apresentações de conta de contas e informará o que é que pode ser feito, priorizando o salário do servidor. Okay? Foi pela ordem, até a representante dos procuradores está batendo na porta pedindo para abrir aí. Eu vou audiar lá para mim, porque aqui está muito. Como é o nome dela? Doutora Thaís está batendo aqui, da Associação dos Procuradores. Deixa a representante entrar. Podemos continuar? Ela acompanha onde ele estiver. Secretário, as palavras são suas. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui em busca de uma solução de um grave problema. O problema existe, ele não vai desaparecer. Nós vamos solucioná-lo, buscar uma solução que seja possível, que seja factível e que também não comprometa o equilíbrio fiscal e a manutenção e a prestação de serviços essenciais do município. O empenho da prefeita e a determinação no sentido de que busquemos uma solução equilibrada, talvez seja qual for a solução, ela, sob o aspecto financeiro, né, ela certamente não é capaz de atender ao pleito de pagamento integral e imediato da folha de dezembro. Então, nós trouxemos aqui alguns números e uma proposta de solução da situação, na verdade, né? De uma folha que é devida e que tem que ser paga, tá? Agora ela precisa ser paga respeitando-se também os limites do fluxo financeiro do município. Então, eu trouxe alguns números inclusive que eu vou passar para a prefeita,
né? E são números que são, a maioria deles aqui público. Por que eu falo a maioria? Porque outros são estimados, tá? E aqueles que são estimados com base em critérios metodológicos, tá? Mas qual é vamos desmistificar algumas assertivas que estão sendo aí veiculadas, de que o município tem dinheiro, né? O que é ter dinheiro, né? Entrou o dinheiro do FPM, entrou o dinheiro do ICMS, entrou o dinheiro, então tem um saldo na conta bancária, eu posso pagar o salário integral de dezembro e deixar todas as demais despesas sem pagar. É isso? Não, não é isso, tá? Então, nós avaliamos as contas do município. E quando eu falo em contas, eu falo em receitas e despesas. A receita corrente líquida para o município prevista para o exercício de 2025 é da ordem de 1 bilhão e 30 milhões. Dessa receita corrente líquida, a parte do tesouro, que são as fontes 500 e 501, as receitas decorrentes da cobrança de impostos diretos e das transferências constitucionais de FPM, CMS, PVA, enfim, elas totalizam 700 milhões. Então, de 1 bilhão e 30, que é o que está no orçamento, informação pública, 700 milhões seriam das fontes 500 e 501, também consta do orçamento, a informação pública, não há nenhuma dúvida quanto a isso. Considerando, inclusive, que o orçamento, quando se fala em receita, a receita não deixa de ser estimada. Esse é o conceito legal da receita. Existe um duodécimo obrigatório para o legislativo, tá? Esse duodécimo, só pode ser repassado duodécimo também com recurso livre, com recurso do Tesouro. Você não pode usar recursos vinculados da saúde, ou da educação, do SUS, do Fundeb para passar para a Câmara. A Câmara vai ser repassado o recurso do Tesouro. Deste valor, dos 700 milhões, 38 milhões aproximadamente. Por que aproximadamente? Porque ainda não foi fechado o balanço de 2025 e 2024. Nós não recebemos ainda para saber com precisão qual é o valor. Mas algo em torno de 38 milhões no ano será repassado ao Poder Legislativo. Isso dá em torno de 3 milhões e 200 por aí por mês. Assim sobra para o Executivo 662 milhões, dos quais 11 milhões são obrigações tributárias que, na sua grande maioria, inclusive, é retido na fonte, que é o PASEP, que é 1% sobre a receita corrente, incluindo as demais fontes. Sobra, então, 650 milhões depois de abatido o Fundeb. Daí, nós temos obrigações também constitucionais, de aplicação mínima na saúde e de aplicação mínima na educação, com recursos do Tesouro. Além dos recursos vinculados a essas duas funções de governo, nós temos recursos do Tesouro que precisamos aportar lá. O mínimo da saúde é 15%, nós estamos trabalhando, inclusive, acima do mínimo, e o da educação é 25%. Isso estima-se em 118 milhões para a saúde e 96 milhões para a educação. Sobra, então, 435 milhões ano, algo em torno de 36 milhões mês. Da dívida pública, né, nós temos aqui uma estimativa de comprometimento de 78 milhões ano, com um valor aproximado por mês de 6 milhões e meio. Então, dos 36.300, retira-se aí 6,5, sobrou 29 milhões. E aí temos a despesa com pessoal corrente, exceto educação e saúde. Por que exceto educação e saúde? Porque educação e saúde nós já destacamos os valores lá em cima, por 225 milhões, e já destacamos para a educação e para a saúde, portanto eu não poderia considerar de novo a folha da educação e da saúde sob pena de estar dobrando essa folha. Então, a folha do restante da administração, sem educação e saúde, estima-se em 160 milhões de folha, mais 34 milhões de contribuição previdenciária patronal. Isso dá 194 milhões, algo em torno de 16 milhões 166, 16 milhões e 200 mês. Tem uma despesa que ela é também
assim como outras tantas, né? Mas eu quando subi aqui, ainda estava em elaboração, a despesa com coleta e transporte do lixo. Isso dá em torno de 65 milhões e 400 anos, que é 5 milhões e 450 por mês, somente a coleta e o transporte, fora o aterro sanitário. Dá uma média aqui de 5 milhões e 450 mil reais por mês. Tirando essas despesas, veja que das despesas essenciais do município, eu só tirei o lixo. Ainda faltam outras tantas para manutenção. Então você tem aluguéis de várias secretarias, veículo, combustível, os sistemas que rodam aqui, sistema tributário, sistema de pessoal, senão você não roda a folha, telefonia, manutenção de logradouros públicos. Para tudo isso e os demais, estão sobrando por mês, 8 milhões e 135 mil reais, tá? Para pagar todas essas demais despesas. Veja, necessário se faz, sem dúvida alguma, o enxugamento da folha, o enxugamento da máquina, tá? Inclusive de algumas áreas específicas. Você precisa enxugar a máquina do município para que possamos ter um equilíbrio fiscal. Porque se não enxugarmos a máquina do município, o que é que vai acontecer no mês seguinte, no próximo mês, no outro? A mesma coisa que está acontecendo aqui. Despesa maior do que receita, desequilíbrio, dívidas e por aí vai. Não bastasse isso, né, nós temos hoje, lá na Secretaria da Fazenda, né, uma pilha de processos que soma, só o que está na Secretaria da Fazenda até então, 152 milhões de dívida, não empenhada, não liquidada e sem recursos financeiros. Para vocês terem ideia, você tem empresas aí, a empresa de merenda escolar está cobrando aqui, eu acho que desde julho ou agosto, segundo ela não recebe. As empresas de coleta de lixo que chegaram a anunciar no ano passado a suspensão da coleta, né, devemos aproximadamente aí os 30 milhões ou mais, porque não se paga desde agosto. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, sem se pagar a empresa de coleta de lixo. E é uma lista com mais de 200 processos lá, que totaliza aí 152 milhões. Fora isso, nós temos as medições de dezembro que não estão aqui, porque quando chegamos em 2 de janeiro, aquelas despesas de natureza continuada e as medições de dezembro ainda não tinham chegado. Portanto, esses processos referentes a dezembro não estão nessa lista. Também não estão nessa lista uma série de dívidas da Secretaria de Saúde. A Secretaria de Saúde, como fundo de saúde, ele é autônomo, é um outro balanço que depois é incorporado ao balanço do município. Também tem algumas dívidas. Algumas ficaram em restos a pagar, como é o caso, por exemplo, do piso da enfermagem, cujo os salários foram pagos de novembro e 13º, enquanto que o salário de dezembro foi empenhado, não, ele não passou em restos a pagar, ele foi empenhado e pago na data de ontem, salvo engano. Fora essa despesa de restos a pagar, você tem DEA de aluguel da saúde, você tem outros DEAs e você tem uma série de processos indenizatórios, que são despesas que foram realizadas sem contrato, né? Não me pergunte por quê, não sei se é porque o contrato venceu, se foi urgente, enfim, não sei, mas é a relação que eu recebi da Secretaria de Saúde, consta lá uma série de dívidas de natureza indenizatória. Então, são dívidas de dezembro, essas da saúde, que ainda precisamos somar aqui, eu estou apenas com relatório preliminar. Aí, a pergunta é, diante desta realidade, pergunta direcionada a mim mesmo, né? Tem que pagar o salário de dezembro, aquilo que não sobrou dinheiro vinculado para pagar, como os que nós já efetuamos o pagamento, de se pagar esse salário de dezembro integralmente e honrar com as despesas essenciais do mês de janeiro. Observe que nas despesas de janeiro, ou melhor, as despesas mensais que nós estamos aqui computando, não tem uma obra, não tem um centavo de investimento, não tem a compra de um equipamento, é só manutenção, só despesa de custeio. Tá? Então, certamente os números nos indicam que não.
como é que nós vamos resolver? Nós vamos ter que dar um jeito de resolver o problema do salário de dezembro. Tá? É possível pagar de vez? Não, não é possível pagar de vez. Então a proposta do município é que encaminhemos aqui uma proposta de parcelamento deste salário de dezembro, de forma que essas parcelas possam se encaixar no fluxo financeiro normal do município. Veja que quando nós falamos de 700 milhões, e isso dá uma média de 58 milhões de recursos do Tesouro mês, isso é média. Por exemplo, mês de janeiro, provavelmente essa receita vai ser menor. Em fevereiro, ela pode ser um pouco maior em função do pagamento do vencimento da cota única do IPTU. E assim você tem uma variação mês a mês. Ela não é uniforme, ela não é retilínea. Mas, na média, você tem alguma coisa em torno disso aí. Um problema que aflige e que eu ouvi aqui de várias instituições e de vários servidores que me abordaram, e com razão, né, assiste a razão a esses servidores, é o problema das consignações. Né? Então você tem aí a Apivida, que é plano de saúde, você tem pensões alimentícias, você tem consignações bancárias, né? E aí alguns servidores, inclusive, externaram a preocupação de serem negativados por banco, de terem seus nomes inseridos em Serasa, em pagarem juros por isso, e realmente é uma preocupação que procede. Tá? Então, o encaminhamento da proposta que nós temos a fazer é o seguinte: nós processamos a folha, fazemos essas retenções, pagamos essa despesa extra-orçamentária, né, que são as retenções feitas, e o valor líquido da folha de dezembro, que conseguimos encaixar no fluxo, ainda assim ajustando, ele seria parcelado em 6 vezes. É uma piada, né? É uma piada, não pode ser uma piada. Além disso, o compromisso de pagarmos a folha de janeiro dentro do mês de janeiro, né? Ou seja, anteciparíamos, ao invés de pagar no 5º dia útil do mês de fevereiro, traríamos isso quanto antes em janeiro, né? Aquilo que fosse possível, mas com certeza dentro do mês de janeiro. E elaboraríamos aí um calendário de pagamento da folha, né, para o ano inteiro, onde o servidor sabe exatamente o dia que vai receber. Essa é a proposta que encaixa nas finanças do município. A todos aqui presentes da imprensa, agradecer ao promotor aqui presente também nessa mesa, que tão logo recebeu uma queixa, tratou de diligentemente, procurar saber o que é que está acontecendo, e o interesse muito, mais uma vez sendo repetido, diligente do promotor de estar aqui para acompanhar essa nossa reunião. E também agradecer, a gente agradece ao governo, que mesmo sem a prefeita presente, a gente tem tido uma mesa com os secretários aqui presentes, da Fazenda, Administração, chefe de gabinete, Educação, Misoca está aí também. Quero agradecer aos vereadores, eu tive com o Juca disse que estaria, tanto Coca Branco também aqui, e os demais vereadores, né, estaria nessa mesa. Eu acho importante, porque se trata de um assunto de interesse público, um assunto de serviço público. Aqui estão os servidores que prestam serviço público de qualidade à sociedade de Lauro de Freitas. Eu quero deixar bem claro para o secretário que a gente entende todo o número de trás para frente, né, que ele está trazendo aí. A gente sabe que Lauro de Freitas se tornou uma cidade bilionária, com uma receita de mais de 1 bilhão dentro do município, mas esse número todo, a empresa tem que saber que é anual. Né? Toda essa receita e despesa que está sendo dita aqui, ela é anual, para não passar uma informação de que parece que isso é algo fatual ali, de algum mês. Não, isso é uma receita anual e uma despesa também anual. O que a gente quer saber, enquanto servidor, o que é que tem, por exemplo, hoje o Conselho Municipal de Educação protocolou um ofício de várias contas do município, recursos próprios, Fundeb, salário e educação,
5% quando é tirado do MDE para mandar para o fundo, sobra 5%. Todas essas contas, cadê o extrato disso? Para que a gente tenha uma visualização dessa conta. Se há recurso ou se não há recurso para a gente debater conjuntamente aqui e achar uma saída. Não dá para apresentar uma proposta de 6% ou de 6 parcelas do mês de dezembro, porque ninguém vai aceitar. A categoria aqui presente, ela está com a corda no pescoço e não vai aceitar um parcelamento e antecipação de janeiro. A gente entende que o município vai honrar os seus compromissos. A proposta do movimento é a seguinte: pague o salário de dezembro, que a gente continua com a mesa permanente de negociação. A gente vai entender que vai passar o mês de janeiro um pouco atrasado, mas o movimento vai concordar, vai levantar o seu acampamento, vai se acalmar e ajudar o município a encontrar a solução do mês de janeiro. O que não pode é a gente ficar com dezembro todo atrasado, esperando 6 vezes cair o salário, né, e tendo prejuízo. Eu, com toda a sinceridade, aqui os companheiros vão falar, promotor, que a gente agradece mais uma vez, com toda a sinceridade, o movimento não vai aceitar essa proposta. Já disse 6 vezes. O movimento, ela já passou qual é a proposta dela. E a proposta bem sensata. A gente está a fim de construir, a gente está a fim de, juntos, a gente achar a solução para o problema posto. Hoje nós tivemos no Tribunal de Contas do município fazendo a queixa de tudo que está acontecendo, para que o Tribunal de Contas também venha intervindo nesse processo. O tribunal recomendou a gente oficiar a comissão de transição que mande o relatório de tudo que aconteceu na transição para fazer juntada ao processo, e a gente vai fazer isso para levar para o TCM. A gente fez um ofício à promotoria também do Estado, promotor, pedindo também a intervenção. A gente desejo do movimento acabar, né, com todo esse processo, porque a gente quer voltar às nossas atividades, né? O professor saiu das férias, está aqui no movimento, o professor quer acabar suas férias para voltar a ter aula, porque está desgastante para todo mundo. A gente entende e compreende a situação da gestão atual, mas eu retomo a sua fala na primeira reunião. A gente está aqui para contribuir juntos. Agora, não dá para a gente aceitar 6 parcelas. A gente precisa apresentar a nossa proposta. A nossa proposta a gente vai compreender que janeiro pode atrasar, mas é melhor que a gente compreenda, e o movimento compreenda. Levante do acampamento da gente, das nossas manifestações, acalma todo mundo, volta todo mundo para suas atividades, e a gente vai construir junto uma solução para o salário de janeiro. Agora, dezembro, tem que pagar logo, né? Pagar. Passar para os demais que queiram fazer uma fala. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, imprensa. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde à imprensa, ao procurador, ao Ministério Público, aos senhores vereadores aqui presentes na casa, aos secretários. Eu sou Eusébio, sou presidente do Sindicato de Servidores Públicos do nosso município. Diante de todo esse cenário ao qual o nosso secretário de Fazenda apresentou, sabemos que existe sim as despesas, né, que são as despesas que o município não pode parar, mas sabemos que tem algumas dessas despesas que elas podem sim aguardar um pouco enquanto a gestão ela começa a ter esse arcabouço financeiro para que ela possa pagar. Nós sabemos que essas despesas, que tem algumas despesas que já tem 4, 5 meses esperando o seu pagamento, mas que durante esses 4, 5 meses, os nossos trabalhadores, eles nunca ficaram sem receber os seus salários, porque todo trabalhador, principalmente o trabalhador do serviço público, ele faz as suas contas, ele faz as suas despesas mensais, sabendo que ao final do mês ele terá
o seu salário de forma integral para fazer os seus pagamentos. E quando o senhor passa que vai dividir esse salário em 6 vezes, as despesas que foram feitas, né, diante dos servidores, despesa de cartão de crédito, despesa de carro, de casa, etc. O servidor ele fez essas despesas sabendo o quanto ele ganha e quanto ele recebe para poder cumprir com suas despesas mensais. E aí o senhor pegar e dizer que vai dividir isso em 6 vezes, isso não tem nenhuma explicação lógica para a gente dar a quem a gente está devendo as nossas despesas mensais. Então, assim, até um descalabro quando a gente ouve que o salário do servidor vai ser pago de 6 vezes, porque não tem condições, não existe. Porque essas outras despesas que vocês têm, elas podem sim aguardar um pouco para que você tenha uma verba do tesouro para poder pagar, mas o servidor que precisa botar sua despesa dentro de casa e que precisa cumprir e honrar com suas contas, como sempre vem sendo feito, não dá para esperar, nem dizer a ninguém que daqui a 2 meses eu vou pagar a sua e vai ficar escolhendo a quem pagar para depois. Isso não existe, verdade? Infelizmente, essa é uma coisa que o movimento já havia conversado e infelizmente vai ficar muito difícil a gente ter dessa forma um controle fiscal dentro do financeiro para que a gente possa pegar o movimento e ter uma paralisação do movimento. Dessa forma que vocês estão trazendo para a gente. É difícil. Então, assim, eu acho que vocês deveriam repensar e trazer algo que seja realmente para que seja feito um acordo. Porque dessa forma que o senhor está trazendo, o senhor não está querendo um acordo com os trabalhadores. 6 vezes não é acordo. Meu nome é Caio Oliveira, sou porta-voz da Frente de Servidores Públicos aqui no município de Lauro de Freitas. Bom, secretário, veja bem, o senhor traz a proposta de pagamento de dezembro em 6 vezes. O governo pede aos servidores que tenham bom senso e sensibilidade para aguardar 6 meses para receber o seu pagamento. Mas esse mesmo governo iniciou-se mudando a carga horária do trabalhador, que era de 8 até as 2 horas, né, no fluxo administrativo, sem que esse trabalhador sequer tenha recebido o salário de dezembro e seu auxílio alimentação. Esse mesmo governo exige que o trabalhador continue trabalhando sem receber seu salário, sem receber sua alimentação, vindo todo dia trabalhar, passando fome. Aí esse mesmo governo agora chega para o trabalhador, que exige isso do trabalhador, que não pensou no trabalhador quando mudou a carga horária para o trabalhador trabalhar até 5 horas da tarde, que não é errado ele trabalhar até 5 horas da tarde, ele fez concurso para isso. Mas há de se ter bom senso. Quando se sabe que o trabalhador não recebeu o salário de dezembro, nem sequer alimentação, vocês mudam o horário e querem que o trabalhador trabalhe até 5 horas da tarde. Agora esse mesmo governo vem para o trabalhador e diz: vocês vão ter que trabalhar até 5 horas da tarde, mas vão ter que aguardar 6 meses para receber o salário de dezembro. Aí eu quero que o governo me responda. O que é que eu vou dizer para o dono da minha casa, que é proprietário, que eu estou pagando aluguel? Vai ele aguardar 6 meses para ele receber? O que é que eu vou dizer? Eu tenho que fazer matrícula do meu filho na escola. Eu vou dizer: meu filho vai ficar sem estudar, porque eu vou ter que aguardar o governo me pagar 6 meses do salário de dezembro, que eu não sei nem quando é que ele vai me pagar janeiro. Então, o que o senhor propõe aqui para os trabalhadores é até uma indecência. Eu sei que não é isso que o senhor tem no seu coração, não estou te julgando, mas essa proposta para os trabalhadores, ela chega a ser indecente e indecorosa. No momento que o senhor propõe 6 meses que se parcela o salário do trabalhador, já é o que o trabalhador não tem culpa. Está aqui o promotor, a justiça que tem que alcançar esse prefeito ou quem tiver que tenha feito algo nesse sentido. Mas o trabalhador, ele não tem culpa. Ele não tem responsabilidade, e sem falar que o salário é algo prioritário. As empresas que o governo está devendo, essas podem suportar o tempo que for. Que passe 3 meses, 4 meses, 5 meses, até que vão para a justiça para ganhar esse dinheiro. Mas o trabalhador, ele precisa desse dinheiro para sobreviver. Então não cabe o trabalhador ficar aguardando 6 meses para receber o seu salário. Não tem a menor condição de se fazer uma proposta dessa para um trabalhador que está vindo todos os dias trabalhar. Repito, o trabalhador que trabalhou todo o mês de dezembro.
que hoje já são 17, já se passa mais de 30 dias que esse trabalhador está sem receber sequer R$1 na sua conta. Então, é até um absurdo, porque a gente também tem que trazer algumas coisas. Esse trabalhador que não recebeu, recebe a notícia que os senhores vereadores aumentaram o seu salário. E que provavelmente os senhores vereadores que aqui estão, agora dia 20, vão receber o seu salário. E o trabalhador vai ter que ficar calado, trabalhando, sem que ele tenha que receber 6 vezes o salário que ele trabalhou para poder receber. É isso que é uma vergonha. É indecoroso isso. Isso é para revoltar toda a classe trabalhadora. Sincero, honestamente, irmão, eu não sei nem por que a gente continua aqui. Eu acho que a gente deveria se retirar da mesa, se levantar aqui, chegar para os trabalhadores e dizer, deflagrar greve, porque essa não é a proposta. Nós não esperávamos que esse tipo de proposta. A gente soube há pouco que a CESP recebeu o seu salário, os trabalhadores lá, uma parte desses trabalhadores, quer dizer, se paga uma parte dos trabalhadores e a outra parte fica sem receber. Que critério é esse? Vocês tiraram esse critério de onde? Ô, cara, deixa eu pedir, vou passar para ele, mas a gente está aqui para negociar. Né? Aqui é uma mesa de negociação. Eu sei que a gente fica com a emoção aqui bem lá em cima, mas a gente vai ter paciência para encontrar uma solução. É a primeira proposta do governo, concreta, né, que a gente já rejeitou. A gente está rejeitando a proposta e colocando a nossa. A nossa proposta é que se pague dezembro. A gente sabe que vai andar janeiro apertado. A gente já tem ciência com a classe trabalhadora de que se pagar dezembro, a gente vai ter paciência para esperar um pouco mais de janeiro. Até que a gente, em mesa permanente de negociação, a gente continue aqui, com todo respeito um com o outro, encontrando uma solução para a situação que está posta. Certo? Então, a gente está aqui para exaurir o máximo possível essa mesa de negociação. A gente quer sair daqui hoje com uma solução. Né? Então, estamos dispostos a ficar até meia-noite aqui negociando. Cansado, a gente providencia café, pão, mas a gente sai daqui hoje, né, com uma solução para que a gente possa dizer ao servidor, a gente conclua a solução e a gente vai para casa. Agora, não dá para ser essa proposta. Eu acho que tem possibilidade de a gente repensar, tem possibilidade de o governo se reunir, pensar em uma nova proposta e trazer para a mesa e acabar com isso. É tudo que a gente quer. Ivo, quer dar uma palavra aqui. Boa noite a todos, boa tarde a todos da gestão, da imprensa, excelentíssimo promotor. Queria colocar, secretário, que esses valores que você colocou são valores previstos. Valores previstos. Um dos princípios da administração pública é a eficiência. Tudo que se foi previsto foi baseado na eficiência da gestão que se encerrou. Então, o que a gente aguarda aqui é que, com a chegada desse novo governo, com suas diretrizes, simplesmente eficiência, uma nova forma de governo, com mais eficiência, e que esse orçamento previsto ele possa ser ampliado ao longo do ano com determinadas ações do governo, em várias áreas, nos contratos com os seus fornecedores, nos contratos com os seus prestadores de serviço, na sua folha de pagamento, certo? Mas o trabalho realizado ele não pode ser prioridade 1, ele é prioridade 0. Não pode ser prioridade 3, prioridade 0, porque a UPA precisa de suprimento médico, mas também precisa de profissionais de saúde trabalhando. Né? A educação precisa de escola, mas também precisa de ter profissionais de educação trabalhando. O SAMU, a unidade do SAMU intensivo, ela não dirige sozinho, ela tem que ter um motorista dirigindo. Então, um trabalhador é prioridade 0. Outra posição que eu tenho a colocar. O servidor público, quase em sua totalidade, acho que 90% dos profissionais, não pode, é verdade por lei, acumular cargo ou ter outros tipos de serviço ou trabalho. Ele tem sua única e exclusiva renda, o trabalho dele, a prestação de serviço dele, salvo pequeníssimas exceções. Então, nós temos, assim como vocês discricionariamente exigiram que prestemos o serviço na totalidade da carga horária, 40 horas, nós também temos a necessidade única e exclusiva de ter essa remuneração que sai desse ente pagador.
Então a gente não pode aguardar essa prioridade para pós-lixo. Eu sei que lixo é saúde pública é sanitária, é uma questão sanitária. Mas a empresa de lixo, ela pode ser negociada lá para que ela receba parcelas. O trabalhador não. Porque todas as suas obrigações particulares, que nesse ponto a prefeitura não tem nada a ver, mas ela tem ao ponto de que ela deve essa remuneração de um serviço já prestado, então isso é negociável. Entende? Então eu peço aos senhores que se debrucem novamente nas suas finanças e nas suas possibilidades, para que revisem, vejam a possibilidade de renegociar os seus prestadores de serviço, os seus parceiros, os seus aluguéis, para que esse orçamento, que seria comprometido com esses índices, eles sejam fracionadamente pagos, enquanto o servidor, que não tem outra fonte de renda, ele possa receber a sua subsistência de um serviço já prestado. Só isso. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu também gostaria de fazer uma intervenção, presidente da Associação de Motoristas. Eu realmente fiquei assustado, secretário, com essa sua proposta. Por mais que estejamos vivendo uma situação atípica, difícil, nós não estamos discordando do seu ponto de vista. Mas estamos dizendo que a sua situação é difícil e as dos servidores supera e muito a situação do senhor vivencia. O senhor quanto gestor, certo? Então, assim, é inadmissível pensar que eu vou receber o salário de dezembro em 6 parcelas. Na verdade, não era nem para ter parcela, era algo para negociar tempo e não negociar parcelas, né? Todos nós temos responsabilidade, temos dívidas e fizemos empenhos com esse dinheiro que a gente recebe. Reitero as palavras do Caio quando fala que a prefeitura não tem dinheiro para pagar servidor, mas paga reajuste aos vereadores. Eu discordo ao salário da prefeita, eu discordo como cidadão, certo? Como servidor e como pessoa que pensa. Todo mundo que pensa consegue concatenar que esse posicionamento de não ter dinheiro, por que abrange? O aumento dos vereadores são salários que já são vultuosos e são completados com um aumento vultuoso. Aí se você olhar, o aumento do servidor é 4%, 3%, 2%. É muito ínfimo em comparação ao que eles ganham, né? Com todo respeito aos nobres edis, mas é a verdade. Nós precisamos discutir aqui verdades, precisamos ser claros, objetivos e, acima de tudo, verdadeiros, né? Servidor ganha muito pouco no município de Lauro de Freitas e agora vai ter que aceitar uma condição dessa. Gente, eu quase tive uma síncope aqui sentado quando eu vi essa proposta. Me perdoe, a verdade é essa. Não esperava jamais ouvir isso. Dificuldade existe, não estou negando. Não tenho conhecimento pleno, nem quero ter conhecimento pleno das contas do município. Cabe a vocês, na condição de gestores, encontrar um meio termo para resolver a situação. Mas essa situação não pode se estender. Primeiro, que as dívidas se acumulam, né? Os juros vão chegando, as responsabilidades são cobradas e nós não podemos ser vítima de uma situação que não demos causa. Não fomos nós, servidores, que demos causa a essa situação. Muito pelo contrário, sempre estivemos aqui dispostos a colaborar pelos municípios, pela cidade, pelo município ao qual eu trabalho, a qual eu tenho uma ligação umbilical com ele. Nós somos servidores da casa, como se costuma dizer no jargão popular, somos prata da casa. Valorizem a prata da casa, revejam seus conceitos, suas possibilidades. Entendo claramente a situação, quero sustentar mais uma vez. Mas quero dizer que, acima de tudo, eu não compreendo isso. E outro fato que, para mim, me deixa estarrecido, além deste que já citei e outros colegas se pronunciaram antes de mim, é a questão da prefeita, a qual eu votei nela, e ela me conhece como pessoa, e como cidadão e como servidor. Ela não se fazer presente. Por mais que ela diga que está com Covid, com gripe, entendo a situação, mas não aceito. Eu queria estar discutindo com vocês, não estou aqui destituindo o poder de vocês, a capacidade de raciocínio de vocês.
Mas essa conversa, esse diálogo, eu queria dividir com a minha prefeita. Ela não é prefeita só de vocês, ela é prefeita de todos os servidores, de todos os munícipes. E nesse momento, em especial, de tamanha aflição, de tamanha agonia, de tamanho desespero que abala o nosso controle emocional, eu queria dividir minhas dúvidas, sanar minhas dúvidas com ela, encontrar uma solução parceira com vocês e com ela. Foi ela que nos garantiu essa segurança que hoje eu não tenho. Eu, como servidor da prefeitura há 13 anos, não tenho segurança jurídica e financeira dentro do município de Lauro de Freitas. Né? Será que eu sou incompetente no que faço? Ou será se eu estou fazendo algo que vai de encontro àquilo que o próprio município preceitua, né? Então, nós precisamos rever valores e rever posturas e rever todo um outro arcabouço de situações. Outra coisa, esse decreto que mudou aí ao caso, o Caio abordou perfeitamente, que não paga salário e estende trabalho. Como é que o cara não recebeu o salário e vai trazer a quentinha como? Comprar aqui no shopping, que custa R$35. O senhor talvez não tenha conhecimento, a gente recebe R$400 de auxílio alimentação para pagar um almoço no shopping, não dá nem para pagar 10 dias, secretário. Não dá nem para pagar 10 dias. Quem recebeu? Não, quando a gente recebia, eu estou falando passado. Não estou falando hoje. Hoje eu não tenho nada, minha conta está zerada. Se os senhores quiserem, mostra até minha conta do banco. Não faço objeção. Agora, o que eu não posso aceitar é esses argumentos. Dificuldades existem. Eu entendo que vocês têm a expertise de vocês nas áreas de vocês, como cada um de nós tem as suas aqui, independentemente de ser servidor, certo? E encontrem uma solução plausível, uma solução que nos permita sair dessa turbulência que estamos vivendo, mas que não seja uma solução para pagar salário em 6 parcelas, porque isso não cabe, e eu particularmente, como servidor e como presidente daqueles que me seguem, que representam uma categoria, digo a vocês, se for botar isso em votação, eu seria o primeiro a levantar pelo não. Se é para receber de 6 vezes, eu prefiro morrer de fome. Porque 6 vezes não comporta, não atende a minha necessidade, não atende a necessidade de ninguém e não tem o menor critério de bom senso nessa proposta. Ok? Muito obrigado. Passo a palavra. Rafael para falar aqui. Boa tarde, Rafael Petrol da ASNEA. Eu queria agradecer aí a presença da imprensa, a todos os vereadores, aos secretários, ao doutor Maurício, o representante do Ministério Público. Primeiramente, elogiar aí o zelo que o secretário da Fazenda trouxe, né, ao mostrar as contas do município. Foi muita informação, então assim, realmente é difícil de chegar a fazer a conta na cabeça, um dia quem sabe, mas assim, e aí talvez a gente em mãos disso aí fosse mais fácil da gente entender, mas o panorama ficou claro, realmente, ok, o município tá alegando que está sem dinheiro e você mostrou que as contas estão difíceis. Mas isso é com base em uma metodologia contábil, correto? Existem outras, né? Inclusive isso o senhor mesmo falou que o senhor usou essa metodologia numa previsão da gestão passada. E aí eu gostaria de pegar o que o colega Ivo ali falou em relação às diretrizes de eficiência dessa nova gestão, se a gestão não é capaz de apresentar uma outra proposta, considerando outras metodologias e considerando também outra, porque assim, sei que a gente tem que levar essa proposta, mas já ficou claro aqui que isso não vai, que a votação não vai ser favorável. Então a gente já antecipa a negociação para a gente tentar fechar alguma coisa nesse momento. Afinal de contas é isso, existem outras metodologias, eu não sou contador, mas eu imagino que existam, porque eu trabalho também com a área técnica e eu sei que a gente pode considerar vários horizontes e modelagens matemáticas. E aí eu queria ver, assim, baseado nessas diretrizes de eficiência, de redução de quadros, se não é possível que o município faça uma outra proposta melhor, porque realmente recebeu o salário em 6 meses, como todos os colegas aqui apresentaram, né?
E, óbvio, mais uma vez eu elogio pelo zelo aí que tem sido feito, porque isso é algo que a gente é difícil de ver, né? Essa transparência, de mostrar cada conta e com o que se gasta realmente. Mas, e aí com isso, assim, um outro ponto que outro colega falou, e aí deixar que eu acho que a gestão pode abarcar isso, houve uma alteração de horário. Então, assim, algumas carreiras realmente não é permitido contrair outros vínculos, né, auferir outras rendas, mas outras são. Então, a verdade é que dentro desse pacote, a frente dos servidores já vinha conversando com o chefe de gabinete ali, o Jonatas Passos, sobre essa possibilidade dela flexibilizar ou sentar primeiro com a mesa de negociação permanente, né, restituir isso, e sentar para conversar com cada categoria, porque cada categoria tem uma especificidade. Posterior, porque inclusive isso seria uma forma de aliviar a degestão passada, certo? Que ocorreu conosco. E a pergunta que fica assim, a própria prefeita divulgou o pagamento de uma parte dos servidores da CESP. Então, eu queria entender por quê, com que critério, que eu acho que já foi pago. Que foi feito, né, com o pessoal. E para fechar isso, realmente, agradecer e falar de outros métodos. Queria fazer só uma intervenção rapidinho. Eu queria só falar também algumas coisas. Porque a gente compreende, o secretário da Fazenda, ele tem a competência dele. Eu sou professor de língua portuguesa. Cada profissional aqui, a gente não é contábil. Todos esses números, como bem falou o companheiro, é complexo, né, de previsão. Mas ele eu volto a repetir que o CME tem 4 contas aqui. O CME está pedindo o extrato de todas, 4 bancos, na verdade. Aqui tem mais quase 20 contas da prefeitura. Recursos próprios, Fundeb, FPM. A gente quer ver esses extratos. A questão bem simples para a gente bem simples. Quanto é a folha de dezembro? 43 milhões? O que é que tem hoje nessas contas, transferências constitucionais, verbas vinculadas, o que se pode pagar? Essa conta simples para a gente, porque a gente não tem essa complexidade do secretário, né, que ele tem dentro da formação dele. Para a gente o básico é esse. A folha é essa, 43 milhões. Né? Nós temos isso. De todas essas contas aqui que a gente oficiou e que a gente está pedindo no extrato, a gente tem isso aqui, né? Isso aqui dá para pagar, isso aqui não dá para pagar. Aí a gente vai encontrar uma proposta. Agora, com números teóricos, sem ver nada, não dá para a gente fazer uma proposta. Então a nossa proposta vai ficar em uma tensão, num impasse. Porque a gente está dizendo, a gente aceita dezembro e negocia janeiro, mesmo que atrase, mas a gente não entra mais em movimento. A categoria aceita isso, não entra. E a gente vai ajudar a gestão a construir uma solução para o salário de janeiro. Vai ficar assim. Aí vocês apresentam a proposta de vocês. Se a gente não tiver visibilidade do que existe hoje, de fato, na conta de recurso próprio, na conta de FPM, nas transferências constitucionais, o que se pode pagar, o que não se pode pagar, a gente vai sair daqui de novo sem uma solução. Vai levar uma proposta para o movimento que vai ficar arrefecido e vai piorar a situação. E não é isso que a gente quer. A gente quer sair desse desgaste dos dois lados. A gente quer voltar à rotina normal. Então é preciso que a gente mostre de fato o que é que tem de dinheiro. Tem, não tem, dá para pagar, não dá para pagar, essa verba é vinculada. A gente já sabe que o Fundeb de janeiro não paga o DEA de exercício anterior, mas tem recurso próprio. Quanto é que tem de recurso próprio? Esse recurso próprio dá para pagar tudo? Não dá, bora fazer um acordo, né? É isso que a gente precisa ver. O recurso de FPM, dá para pagar todo mundo de servidores? Dá, não dá. Então, bora sentar. Aí a gente apresenta a proposta. Mas enquanto a gente não tiver visibilidade, a gente vai ficar numa narrativa, a narrativa do comando, a narrativa do governo, e vai passar uma informação muito distorcida, gente, né? Dos dois lados.
Bom, eu quero fazer uma fala. Outra não, só Representar. concluir rapidinho a falha. Só foi escrita. Tudo bem, né? Só um Pode instantinho. falar. Pegando a deixa de Valdir, meu nome é Roberto, eu sou do sindicato, estou aqui representando também o UF Pessoas. Tivemos uma reunião com a secretária Diane na Cendesc. Diana, né? Desculpa, obrigada. Ela passou também a situação de lá e foi nos passado que hoje pela manhã ela ia ter acesso a alguns fundos que ela não estava tendo acesso a ponto de senha e etc, né? Porque eu esperava que já fosse passado uma reunião, parece que eu tenho uma reunião com você sobre o valor que teria nesses fundos municipais, estaduais e federais, que pode ser usado para pagar 90% da folha da Cendesc. Ela chegou a falar, por exemplo, que a folha da Cendesc está em 700 mil, né? Então, assim, pegando a deixa de Valdir, total 40, porque eu também trabalhei já na tesouraria, na controladoria aqui do município, e eu sou formada em administração financeira. Então, eu gosto também dessa conta bem básica, né? Então, temos 43 milhões, né, de folha total. Já temos a previsão que Débora já anunciou de pagar a folha da saúde. Quanto da folha da saúde já temos de abater dessa folha total? Aí já pagou a folha da CESP. Quanto se abateu desse total de 43 milhões? Do saldo de folhas a pagar, né? E o que temos de recurso, de transferências municipais, que é o que temos acesso público, que são 22 bilhões, no que esse encontro de contas poderia fazer? Porque as despesas de folha são despesas correntes. Então, não entra despesas de capital, que a gente estava até conversando ontem, não foi, Cássio? Então, assim, era uma coisa para mim também bem objetiva, nesse sentido, desse encontro de contas, para poder ter uma proposta nesse sentido. Eu achei uma proposta, uma ação positiva da gestão, pagar a CESP hoje e mostra o comprometimento de querer pagar. Me surpreendeu quando você falou pagar em 6 vezes. Então, nesse sentido, eu gosto, e a proposta da gente sentar aqui para resolver, então até um tempo assim para vocês se reunirem, ouvir o que a gente colocou aqui em relação a esse ponto de contas, verificar os fundos, por exemplo, da Cendesc, que pode ser usado 90% para pagar folha, que é uma folha pequena, 700 mil, né? As outras folhas das secretarias, que são menores também. E aí fazer esse encontro de contas com o que tem de 22 milhões para poder fazer o pagamento de dezembro, e como o Valdir falou, ver como vai pagar janeiro e tal, e aí sucessivamente. Sim. A gente fazendo, mas eu vou concluir a fala dos vereadores que pediu a fala. Luiz promotor, se quiser fazer alguma manifestação, e volto para Ricardo. Pode ser assim, só para a gente ser mais objetivo. Vereador Tenóbio. Bom, primeiro, quero dizer que estou surpreendido ao ouvir algumas falas aqui, falas pertinentes. Eu acho que essa manifestação, essa reivindicação é de total coerência e necessária para que as coisas aconteçam como devem acontecer. Diferente do que eu observei em alguns outros momentos, né, comportamentos inadequados em relação à manifestação, à movimentação. O que eu vejo aqui é uma coisa extremamente pertinente. Segundo, quero dizer que eu estou aqui representando a minha vereança. Eu não estou aqui representando a prefeita Débora Regis. Existem outros representantes de Débora Regis aqui. E tem que pagar o salário. Eu não tenho nenhuma objeção a isso e cobrarei a prefeita para que isso aconteça. Só que é necessário que a gente toque em alguns pontos que foram falados aqui. Se referiram, por exemplo, ao débito que tem com a empresa do lixo. São 6 meses de débito. É até importante se falar que tem que se priorizar o funcionário, mas essa empresa tem funcionários a serem pagos, que estão sem ser pagos, alguns há 3, 4 meses, fizeram algumas greves, inclusive, por conta disso, e são pessoas que têm uma renda muito baixa, muito mais baixa, inclusive, do que alguns professores que aqui estão, que têm uma renda bastante elevada. Então, eu acho que a gente não pode desconsiderar isso. Existem outros débitos da prefeitura que precisam ser considerados, porque quando se fala em empresa, as pessoas imaginam o patrão e não levam em consideração o empregado. Existem pessoas que precisam ser pagas e para isso o patrão tem que receber para poder pagar. Então eu acho que não é pertinente se colocar como se esses servidores fossem mais importantes de serem pagos do que os servidores que fazem parte de uma empresa privada. Outro ponto a ser tocado foi em relação ao aumento do salário, que não é um aumento, é o reajuste salarial dos vereadores. Fui contra e votei contra. Então quero deixar muito claro isso, porque eu ouvi algumas pessoas falando, principalmente quando eu cheguei, votei contra o aumento da prefeita, votei contra o aumento dos vereadores e tenho respaldo para falar o que eu estou falando. Não fui a favor, estamos em um momento de contenção de despesas, eu acho que já foi apresentado aqui, fica muito claro que hoje o município está numa situação muito difícil no que se refere ao financeiro do município,
E isso precisa ser solucionado. Concordo com a fala de algumas pessoas aqui em relação à falta de documentos comprobatórios a respeito do que está sendo falado. A Prefeitura precisa apresentar esses documentos aos servidores, até para que se haja uma negociação. Compreendo que essa negociação que foi proposta aqui, dessa divisão em 6 vezes, não é razoável. Eu acho que o que falta, de fato, é uma transparência maior para que as pessoas saibam exatamente o que está acontecendo. Porque até aqui, o que a gente tem escutado, e eu acredito no que foi falado pelo secretário, eu acredito no que é falado pela prefeita, em relação às contas, tive acesso a algumas informações, alguns documentos que comprovam o que está sendo falado, portanto não estou dizendo aqui que não é verdade o que está sendo falado, mas peço à Prefeitura que faça a exposição desses documentos. Então a Prefeitura precisa explicar aos servidores com documentos, mostrando quanto se tem na conta, por que não pode pagar, qual o dinheiro que não pode ser pago para uma coisa, qual que não pode ser pago para outra, qual é a verba vinculada. Então, para solucionar o problema, primeiro ponto para mim é que as pessoas entendam, não só por palavras, mas documentalmente, o que está acontecendo. Então, quero reforçar que eu não estou aqui para defender a prefeita Débora Regis. Afinal de contas, eu sou um fiscalizador da gestão pública. E eu sei que todos os outros meus colegas também estão dessa mesma forma. Então, o que eu peço aqui, enquanto legislador, enquanto membro da Câmara de Vereadores, é que o secretário faça a exposição desses documentos comprobatórios do que foi falado. Vereadora Luciana. Senhor, a gente já está nesse processo aí, tem uns 10 a 11 dias, né, de diálogo. Começou com um grupo de professores e professoras inicialmente, que retrata algumas necessidades. E aí eu estava acompanhando a coletiva, né, ao vivo antes de chegar aqui, estava em outro compromisso. O que me chama a atenção depois de tantos dias de diálogo com a categoria, eu quero saudar aqui os trabalhadores e trabalhadoras, também o Ministério Público que se faz presente. O que me chama a atenção é que ouvir falar, né, de uma divisão de 6 vezes para pagar salário de trabalhador e trabalhadora chega a ser uma maldade de quem ouve, e eu coloco isso representando o povo. Eu chamo isso de beirar a maldade, quando você traz a uma mesa de negociação a divisão de um salário de um servidor público de uma cidade ser dividido em 6 vezes. Alguém aqui nessa sala tem 10 anos que trabalha ou vive aqui nesse município? Mais. Alguém tem 15, 20 anos? Alguém tem? Alguém na história dessa cidade já viu alguma vez um servidor público em Lauro de Freitas, contribuidor do serviço municipal, ficar sem salário alguma vez? Nunca. Já passamos quantas gestões de uma para outra? Prefeito de mandato, que já era eleito, reeleito, pessoas novas. Nessa cidade a gente já tem todas as experiências. E é bom que aqui eu diga, porque fica aparecendo às vezes, me desculpe, eu não estou aqui para deixar ninguém chateado, mas a impressão que a gente tem é que a roda está sendo descoberta agora. E é mentira, não está. A roda gira. A cidade não está sendo entregue agora a um grupo político que pela primeira vez, que foi oposição, um grupo que já estava, não é a primeira vez. E quem aqui mora, quem aqui reside, e quem faz política, e quem é servidor concursado, efetivo dessa cidade, sabe disso. Então, o preocupante é que a gente vem falar de servidor e servidora dessa cidade. E quando a gente fala de servidor e servidora, eu também quero pedir aqui um respeito quando a gente fala da classe da educação dessa cidade. Algumas pessoas têm ódio de professor e professora, mas nenhuma outra profissão sequer existe se não existir professor e professora. Então é primeiro que se tenha respeito, né, a isso. Outra coisa que eu quero deixar explícito aqui é que vereador e vereadora nessa cidade não ganha nem sequer igual secretário. Às vezes, colegas, vocês que aí estão, pensa isso. Um salário da Câmara é inferior ao de secretário e secretária. Inclusive a Câmara, onde a nossa prefeita atual faz parte, estava vereadora, aprovou um salário de prefeita, eu não digo que está errado, de 37 mil. Então, às vezes, quem está aqui dizendo que não aprovou, tem outras formas de defender o grupo político, né? Então, às vezes chega a ser até hipocrisia dizer que defendeu que não fosse, né? Que até porque eu não tenho vergonha de dizer da dignidade de quando a gente é um vereador, representante dessa cidade e trabalha com dignidade. Quem sabe do movimento aqui, eu não tirei férias ainda. Então, todo trabalhador e trabalhadora é digno do seu salário. Então, a gente não vai aqui dizer que um ou outro tem ou não tem direito. O que aqui nessa mesa tem que ficar explícito é sobre o direito, a dignidade do compromisso de servidor público e servidora pública dessa cidade. Desde os nossos agentes de limpeza aos nossos professores e professoras. Aí também envolve os promotores, né, os procuradores, promotores não, os procuradores, toda a categoria dessa cidade. E me chama a atenção
de uma forma muito estranha a gente perceber o início de um governo que foi dado condições, sim, a secretários dessa cidade. Aqui tem Jonatas, tem Tássio, eu já parabenizei eles, mas como também são trazidos quadros de fora para dizer que vai causar uma revolução de uma coisa nunca vista. E que coisa nunca vista é essa que está aqui nessa mesa para fazer uma proposta dessa indecente, né, de um salário dividido de 6 vezes? E aí eu falo representando mulheres e homens dessa cidade. Eu nem sei quem eu estou aqui, que eu chego aqui nessas negociações, pessoas que me saudam, que eu nem sei quem é. Servidora dessa cidade, servidor público, efetivo, assim como você, Laura. Pessoas que eu estou conhecendo agora. E me entristece, sabe? É inadmissível. É bom dizer, e eu falo uma linguagem comum, que as pessoas entendam. É bom dizer que a rola não foi descoberta agora, não é a primeira vez que o município deve. E outra coisa, município nunca vai ter dinheiro sobrando, viu, gente? Não é comum em um caixa de cidade ter sobra. Então ele vai estar sempre pagando, sempre se comprometendo, sempre pagando. E dizer, para concluir, que servidor e servidora pública tem o seu direito de receber com dignidade. Eu sou uma vereadora, não tenho vergonha de dizer, não tenho vergonha do meu salário, porque eu trabalho para recebê-lo, estou ao lado do povo dessa cidade, assim como os professores, como os garis, os demais, e da saúde também. Não me envergonho de nada que eu faço. E quero dizer uma coisa para vocês. Chega a ser uma maldade, uma proposta de dividir salário da cidade de Lauro de Freitas, que nunca sequer teve um mês sem pagar, se dividir em 6 vezes. Chega a ser triste participar de uma conversa dessa. Eu quero saber como é que os trabalhadores e trabalhadoras vão ficar ao saberem que essa proposta foi colocada aqui. Gente, isso é muito estranho e eu sinto vergonha. Sinto vergonha porque a gente está aqui para dizer que a gente vem trazer melhorias. E salário é dignidade. O que dignifica o homem e a mulher é a sua renda, é o seu trabalho, é a força de produção que a classe trabalhadora produz. A classe trabalhadora é o maior meio de produção de uma sociedade. Diante disso, os CPFs jamais irão concorrer com os CNPJs. Todo respeito aos empresários, aos contratos, mas os CPFs dos pais e mães de família, da força motriz, da força da produção, do trabalho que essa cidade produz, a classe trabalhadora é um meio de produção inegociável. E uma mesa dizer que a gente tanto esperou a mudança, que assim falavam, triste eu saio de ouvir. Estava pensando se eu viria para esse lugar. Eu estava pensando, quando eu vi colocar a proposta, se eu entraria nessa sala. Mas eu tive que entrar, porque aí fora tem vozes que esperam de fato uma resposta digna para esse momento que estamos vivendo. E digo mais, vamos continuar tendo problemas, porque serviço público tem problemas, porque lida com a cidade. E vocês, secretários, a prefeita, terão de ter simplesmente competência, assim como a Câmara do Presidente, para resolver os problemas dessa cidade. Não pensem vocês que o problema vai nascer aqui, encerrou aqui, Gil. Teremos outros tantos e teremos que ter capacidade de resolver. Então não é o trabalhador e a trabalhadora que tem que pagar uma conta aonde não são culpados do que está existindo hoje. Me encerro. Eu preciso só apelar cruel com aquelas pessoas que estão trabalhando na empresa de lixo. A própria lei de licitação, que todo mundo deve saber, a maioria da gente deve saber, a nova lei 14133, sancionada em 21, começou a ser aplicada no ano passado, em 24 até 23, ela prevê que o ente licitante, ele possa ser, que a própria prefeitura ou o ente contratante averigue se o ente licitante tem capacidade financeira de arcar com um lapso temporal, salvo engano, a própria lei prevê 3 meses de atraso. Ou seja, a empresa contratada, o CNPJ contratado, ela deve ter lastro econômico para suprir um impossível e provável atraso do ente público. A lei 1433 já prevê isso. Então, nós não somos cruéis com os trabalhadores que estão na empresa de lixo, porque a prefeitura não paga a empresa de lixo. Nós estamos dizendo que a empresa de lixo deve ter lastro para cobrir o seu funcionalismo, que não pertence à prefeitura, sim à própria empresa de lixo, enquanto a prefeitura negocia o seu repasse de maneira parcelada. É só isso. Eu gostaria de fazer uma vez o solamento que o vereador deixou a Assembleia, né, o vereador Tenóbio, que ele falou que na minha colocação, como de muitos,
eu citei a necessidade dos servidores, né? E ele traz uma abordagem com relação ao pessoal do lixo, que não recebe há 6 meses, e se é justo agir dessa maneira com o servidor, e não com o pessoal do lixo. Bom, algo nesse sentido. Na abordagem dele, ele esqueceu de citar que o risco do negócio na empresa privada é do empresário, cabe a ele custear o serviço para o qual ele pactou com a prefeitura. Ele tem capacidade e potencial financeiro. E aqui, nesse diálogo com vocês, a carga que seria imposta a vocês está sendo transferida para o servidor. Nós estamos sendo os garantidores, o ilustríssimo membro aqui do MP pode muito bem falar, ele sabe muito bem. Não tem nenhuma conotação isso aí, de atrelar uma responsabilidade de um ente federado a uma responsabilidade de uma empresa privada, que ela é a mantenedora dela, ela visa o lucro, ela busca. Eu sei que o município não busca lucro, mas o município tem que ter responsabilidade para com os seus servidores. Isso é ponto, não cabe discussão, e nós temos que encontrar uma solução amigável para resolver essa demanda, porque isso não vai se postergar além do tempo, e nós precisamos, literalmente, ter uma resposta positiva de vocês. Muito obrigado, excelência. Uma questão de ordem que se tiver advogado puder responder, e quem conhece a lei, né, de gestão, calamidade financeira pode ter nomeação no Diário Oficial da cidade? Pode ter, mesmo a cidade não está em calamidade financeira? Pode ter nomeações? O Ministério Público pode responder, alguém pode responder? É só uma pergunta, porque se a cidade decretou calamidade financeira, pode ter contratações diárias rodando? Só uma dúvida. Boa tarde a todos. Boa tarde. Meu nome é Maurício Cerqueira Lima, sou promotor de justiça, titular da 5ª Promotoria de Lauro de Freitas, de Patrimônio Público e Moralidade Administrativa. Eu vou pedir que o senhor se afasta para poder me dirigir à administração. Eu estive reunido com a administração mais cedo e eu quero inicialmente deixar muito claro que a preocupação do Ministério Público, sobretudo da 5ª Promotoria de Lauro de Freitas, é o pagamento dos salários de dezembro de 2024. Esse é um ponto